Olá, olá pessoas da terceira série, e aí, tudo bem com vocês? Então vamos começar os conteúdos do nosso terceiro bimestre. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé, professor de redação, né? Bom, gente, essa aula nós já, na verdade, começamos a em si trabalhá-la, tá? Nós começamos então gêneros textuais lá no dia 22/6/2020, certo? Então, ou vocês leiam este arquivo que eu vou enviar para vocês, ou então escutem a aula, tá? Mas vamos aqui então relembrar o que nós já estudamos. Nós estudamos, por exemplo, a contagem das sílabas dentro de um verso, certo? Ou seja, nós vamos aprender então algumas características de poemas, né? Porque muitos gêneros textuais então vão trabalhar com a poesia, né? Com a estrutura do poema, tá? Do verso em si e das estrofes. Bom, nós aprendemos então a fazer a contagem das sílabas métricas, aprendemos que as sílabas métricas não são divididas como as sílabas gramaticais são, né? Ou seja, na verdade você tem de dar uma ênfase, na verdade, à pronúncia, né? E não à regra gramatical em si, tá bom? Bom, nós então aprendemos também que existe o ritmo, ou seja, a posição da sílaba tônica, e essa posição vai ser fixa em todos os versos, tá? Por exemplo, se houver uma sílaba tônica na quarta, né, sílaba, então todas as quartas sílabas de todos os versos serão tônicas, tá? E na nona, por exemplo, também todas as nonas serão tônicas, certo? Aprendemos que as últimas sílabas, se não forem tônicas, não serão contadas, né? E nós aprendemos isso aqui também. Observe que quando você pronuncia uma sílaba, né, com uma palavra sequente e você forma uma só emissão, né, na sua voz, ou seja, uma emissão de um som somente, então você só vai contar como uma sílaba. Como aqui, né, por exemplo, como negrume do mar, tá? Você não vai falar como o negrume do mar. Então você junta aqui, conta só uma sílaba. Por isso que eu falei que é diferente, né, a contagem das sílabas métricas das sílabas gramaticais, tá bom? Então nós aprendemos também o que é poesia, o que é prosa, o que é verso, o que é estrofe. Nós aprendemos também, né, sobre o ritmo, que é a distribuição melódica das sílabas tônicas que torna, né, agradável a leitura do verso. Como assim? Você tem uma repetição de sílabas tônicas na mesma sílaba em si, na terceira sílaba, em todos os versos. Então você vai criar uma melodia. Isso fica bem perceptível quando você faz a leitura do poema, né, dessa forma. Bom, e aí nós aprendemos então a escansão, né, que é a contagem das sílabas tônicas, aliás, das sílabas métricas, como eu falei anteriormente, né? Não confundir, né, com a prova de vinhos, que é a escansão com Z cedilha, é a escansão com S, certinho? Então, vamos lá. Nós então aprendemos a fazer essa contagem, só que agora nós vamos aprender a nomear, a classificar o verso conforme o número de sílabas métricas. Se houver apenas uma sílaba métrica no verso, nós vamos chamar o verso de monossílabo. Se o verso tiver duas sílabas, no caso métricas, nós vamos chamá-lo de dissílabo. Se o verso tiver então 3 sílabas, nós vamos chamar de trissílabo. Se ele tiver 4 sílabas, nós vamos chamar de tetrassílabo. Se o verso tiver 5 sílabas, nós vamos chamá-lo de redondilha menor ou pentassílabo. Se o verso tiver então 6 sílabas, nós vamos chamá-lo de hexassílabo. Se ele tiver 7 sílabas métricas, nós vamos chamá-lo de redondilha maior. Observe, 5 versos, nós chamamos este verso de redondilha menor. 7 versos, redondilha maior ou heptassílabo, tá? Se houver 8 versos, nós vamos chamá-lo de octassílabo, só que para ser octassílabo, aí vem o ritmo. A acentuação, ou seja, as sílabas tônicas devem estar em todos os versos nas
sílabas, segunda, quinta e oitava, certo? Desculpa. Então vamos lá. Se houver 9 versos, nós vamos chamá-lo de eneassílabo, tá? Eneassílabo. Mas isso se houver acentuação na terceira, sexta e nona sílabas. E também uma outra forma, se houver acentuação na quarta e na nona sílabas. Certinho? Bom, então continuando. Nós temos então, quando houver 10 sílabas métricas no verso, nós vamos chamá-lo de decassílabo. Mas isso se houver acentuação na quarta, na oitava e na décima sílabas. E aí nós vamos chamá-lo de decassílabo sáfico, se houver acentuação nestas sílabas aqui, ó. Quarta, oitava e décima, tá? Se a acentuação estiver na sexta e na décima sílabas, nós vamos chamá-lo de decassílabo heróico. Se a acentuação estiver na quarta e na décima sílaba com uma subtônica, ou seja, um acento secundário na oitava, é muito parecido aqui com, então, o verso decassílabo sáfico, mas se for uma subtônica, né, não uma tônica em si, então nós vamos chamá-lo de decassílabo imperfeito. Bom, além disso, nós temos o verso com 11 sílabas métricas, que será chamado de endecassílabo. Isso se houver acentuação na segunda, na quinta, na oitava e na 11ª sílabas, certo? E existe o verso constituído por 12 sílabas métricas, ou chamado de dodecassílabos, ou ainda chamado de alexandrino, certo? Mas a acentuação tem de estar na sexta e na 12ª sílabas. Alexandrino clássico vai ser o nome deste, né? Que então tiver a acentuação na sexta e na 12ª sílabas. E isso vai se repetir em todos os versos. Daqui a pouco nós vamos ver isso na prática. Ou então, se a acentuação estiver na quarta, na oitava e na 12ª sílabas, vai ser chamado de alexandrino romântico. Se houver qualquer acentuação diferente destas duas, do alexandrino clássico ou do alexandrino romântico, então nós vamos chamá-lo de alexandrino moderno, tá? E existe o verso bárbaro, ou seja, que não segue regras, vamos colocar assim, é um verso com 12 sílabas ou mais, tá? Aliás, com mais de 12 sílabas, com 12 sílabas não, com mais de 12 sílabas, certinho? Então, vamos ver aqui um exemplo, né, de como é que nós vamos então observar um verso, tá? Por exemplo, nomeado devido ao número de sílabas métricas e também devido à acentuação. Temos aqui um eneassílabo, tá? Ele tem acentuação na terceira, na sexta e na nona sílabas. Vamos dividi-lo e ver, né, se realmente isso ocorre. Então vamos lá. Já, separa, não, deitam, botões, as roseiras. Roseiras, aqui é a última sílaba, tônica, o zei, então a última ali, o ras, não conta como sílaba, tá? Nas sílabas métricas. Eu separei como se separam as sílabas gramaticais. Vamos ver se deu certo? Terceira. 1, 2, 3. Né? Primeira, segunda, terceira, tá certo. Quarta, quinta, sexta, tá certo. Sétima, oitava, nona. Está certo aqui, porque coincidiu, não é? Agora vamos ver aqui na segunda. Temos aqui então, já não deitam sequer uma flor. Flor, aqui, toda a palavra, né, é tônica, é só uma sílaba, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui primeira, segunda, terceira, está certo. Né, quarta, quinta, sexta, está certo. Sétima, oitava e nona, está certo. Tá? E aqui, elas. Aí nós separamos aqui. Elas sentem, percebem,
contadas. Esse das aqui não conta, porque não é sílaba tônica, só se conta até a última sílaba tônica da última palavra, tá? Então vamos lá. Primeira, segunda, terceira tá certo. Quarta, quinta, sexta tá certo. Sétima, oitava e nona, certinho, tá? E aqui não teve muito problema devido a que houve uma coincidência das sílabas métricas com as sílabas gramaticais, certo? Então, isso que é a escansão, essa separação das sílabas, e o ritmo está aqui, ó, em cada sílaba tônica, que é fixa, né, conforme o tipo, né, do verso, ou seja, um eneassílabo que tem que ter acentuação na terceira, na sexta e na nona sílabas, tá? E isso vai se repetir em todas as outras sílabas. Quantos versos houver, deverá haver essa repetição. Certo, então vamos continuando aqui. Agora nós vamos nomear o poema, tá? Conforme a estrofe. Bom, a estrofe vocês já aprenderam, né, que é o conjunto de vários versos, tá? E há uma divisão, então, né, no caso das estrofes. Visualmente, isso é feito dando-se um espaço, como aqui, ó, nós temos uma estrofe, né? Tá aqui, com 4 versos, tá? E aí, vocês podem observar que essa daqui está com forma fixa. 4 versos em todas as estrofes, tá? Então, vamos aqui. Se porventura a estrofe tiver um só verso, o nome vai ser, então, monóstico. Se houver 2 versos, dístico. Se houver 3 versos, terceto. Se houver 4 versos, quadra. 5 versos, quintilha. 6 versos, né, sextilha ou sexteto. 7 versos, septilha ou sétima. 8 versos, oitava. 9 versos, nona. E se houver 10 versos, décima. Certo? Bom, então já aprendemos, né, a classificação do verso conforme o número de sílabas métricas, sílabas poéticas, a mesma coisa. E aprendemos agora a classificação da estrofe conforme o número de versos. Certo? Então vamos aqui para o poema, né, alguns tipos de poema. Certo? Então, são reconhecidos basicamente, ó, 3 categorias de poemas, tá? Há o poema lírico, é um tipo de poema que declara emoções, desejos, visão do mundo, tá? O principal sujeito é o eu lírico, tá? E a linguagem é carregada de emoções. O eu lírico não é em si quem produz o poema, porque o eu lírico pode ser a voz de uma mulher, né, declamando o poema para um homem. Mas quem, por exemplo, pode estar produzindo este poema pode ser um homem. Um homem que faz um poema, né, como se fosse uma mulher dedicando um poema ao homem. Isso aconteceu muito na história, né, até o momento em que as mulheres eram impedidas, né, de produzir, né, esses tipos de gêneros textuais. Certo? Bom, há também um poema épico ou narrativo, tá? É um poema, né, que trata, no caso, de uma história em que há um herói, tá, como tema central. Logicamente que há todas os elementos da narrativa, né, personagem, o enredo em si, tá, tempo, o local. Tá? O poema, né, épico, ele conta uma história, ele narra um feito ou peripécias. Pode ser os feitos, né, que representam, por exemplo, as histórias de uma nação ou de um herói, tá, nacional em si, e entre várias outras situações, né, que tratam justamente deste tema, né, épico, heróico. Tá? Os Lusíadas, né, é uma epopeia do escritor português Luís Vaz de Camões, né, que tem como assunto a viagem de Vasco da Gama às Índias. Tá? A narração é dividida em 10 cantos, que são organizados, olha só, em 1102 estrofes. Não são versos, não. 1102 estrofes, cada uma com 8 versos, todos decassílabos heróicos. Imagine a dificuldade de se produzir uma só estrofe. Imagine 1102 estrofes, tá? Todos decassílabos heróicos e com rima AB, 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 AB e ABCC.
tá? Então, é muito complicado mesmo. Aqui, né, está as primeiras estrofes dos Lusíadas, tá bom? Beleza. Há também, além no caso do poema, né, épico, tá? E nós temos o dramático, tá? Então, o dramático, né, é um poema elaborado para ser dramatizado, logicamente, né, representado por uma peça de teatro, acompanhado, né, por instruções também. Então, é uma peça de teatro cuja fala se dá de forma, né, como se fosse um poema, em forma de poema, tá bom? Então, temos aqui, por exemplo, Morte e Vida Severina, e você vai observar que realmente segue, né, esse ritmo, como se fosse um drama, como se fosse uma peça de teatro em si, tá bom? Então, dramático, épico, tá? E o lírico. Tá aí. Então nós aprendemos aqui os tipos então de poema, né? Bom, e por fim nós vamos ter aqui a rima. Não vou trabalhar a rima hoje. Ao terminar de trabalhar a rima, nós vamos fazer um exercício importante, né? Que trata justamente sobre as questões, né, de rima, entre outras importantes sobre as formas do poema. Mas eu vou deixar um exercício que trata então da escansão e também da classificação do poema conforme o número de sílabas, no caso estrofes, ou seja, número de versos dentro das estrofes, e também a classificação do verso conforme o número de sílabas métricas. Tá bom? Então vou enviar o exercício para a Eclipse Escola para que vocês possam responder. Então, até mais. Tchau, tchau. Até a próxima aula.